Você não perde pessoas quando fica em silêncio. Você perde quando implora. O desespero nunca gera valor, só afasta e humilha. Enquanto você corre atrás, alguém aprende que pode te ignorar sem consequências. A indiferença não é fraqueza, é a forma mais cruel de poder psicológico. Quem te ignora espera reação, dor, cobrança e explicação. Hoje você vai aprender a virar o jogo sem dizer uma única palavra. Antes, se inscreva no canal. Vamos aos ensinamentos. Lição 10. Quem não te vê não te valoriza. Quando alguém percebe que você está sempre disponível, ela para de te enxergar. Presença constante gera conforto, não desejo. O ser humano só valoriza o que pode perder. O estoico entende que excesso de acesso mata o respeito. Você não foi ignorado por ser pouco, mas por estar fácil demais. Quem sempre responde rápido ensina o outro a atrasar. Quem sempre perdoa ensina o outro a errar. Quem sempre explica ensina o outro a desrespeitar. A indiferença começa quando você retira o palco. Sem plateia, o ego do outro entra em colapso. O silêncio força a mente a preencher o vazio. E o vazio gera ansiedade. Ansiedade gera lembrança. Lembrança gera arrependimento. Quem não te vê começa a sentir sua falta quando você some. Não é ausência física, é ausência emocional. É parar de oferecer energia gratuita. É cortar o alimento do ego alheio. Marco Aurélio ensinava que controle é domínio interno. Você não controla o outro, controla sua reação. Quando você não reage, você assume o poder. A indiferença é um espelho cruel. Ela devolve ao outro o próprio comportamento. Sem ataques e sem palavras, sem drama. Apenas distância calculada. O silêncio obriga o outro a pensar. E pensar dói. Porque pensar revela erros. Revela excessos. Revela perdas. Quem te ignorou começa a se perguntar: será que perdi algo valioso? E essa pergunta não tem resposta rápida. Ela corrói por dentro. Enquanto você segue em paz, sem implorar, sem se explicar, sem se humilhar, isso é estoicismo aplicado. Lição 9. O poder do silêncio como arma psicológica. O silêncio nunca foi tão poderoso quanto quando você decide usá-lo como uma arma estratégica. A ausência de palavras é um golpe direto no ego do outro. O ser humano está acostumado a respostas, a reações, a explicações. Quando você se cala, quando decide não ceder à tentação de se justificar ou de brigar, você envia uma mensagem muito mais forte do que qualquer palavra poderia expressar. Você não está apenas se afastando, você está se tornando uma força inacessível, uma energia que não pode ser manipulada. O silêncio provoca a mente do outro, que não consegue processar a ausência de respostas. A indiferença ativa o ciclo de dúvida e arrependimento, e esses sentimentos corroem o interior de quem te ignorou. O que antes parecia garantido, agora se torna uma incerteza, e a incerteza gera um vazio existencial. Cada vez que você permanece em silêncio, você reafirma sua independência emocional e fortalece seu controle sobre a situação. Isso não é fraqueza, é uma forma de poder. O estoico não se desespera, não se precipita, não perde o equilíbrio. Ele observa e age com precisão. Quando você se afasta, quando você é indiferente, o outro começa a se perguntar o que fez de errado. Começa a se sentir perdido, a sentir sua ausência como uma ferida que nunca cicatriza. E a dor do arrependimento, muitas vezes, é mais devastadora do que a perda imediata. No silêncio, você não está apenas se protegendo, você está ensinando ao outro a valorizar o que antes estava garantido. E quem aprende a valorizar com dor, nunca esquece. Quando você se cala, você força a reflexão. E reflexão, sem dúvida, gera mudança. Uma mudança que pode ser muito mais dolorosa do que qualquer conflito verbal. O silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar. E muitas vezes, a mais eficaz. Lição 8. Quando você para de reagir, o outro entra em colapso. A maior fraqueza emocional é reagir a tudo. Quando você reage, você se entrega. Quando você responde no impulso, você perde o controle. O estoico entende que autocontrole é domínio absoluto. No momento em que você para de reagir, algo perigoso acontece na mente de quem te ignorou. A pessoa perde a previsibilidade. Ela não sabe mais como te provocar, não sabe mais como te atingir. Não sabe mais se ainda tem poder sobre você, e essa dúvida enlouquece. O ego humano precisa de confirmação. Precisa saber que ainda é importante. Precisa sentir que ainda controla. Quando você não reage, você quebra esse ciclo.
O outro começa a criar cenários, começa a imaginar motivos, começa a se culpar. O silêncio vira barulho na mente dele. Cada minuto sem resposta vira uma pergunta sem resposta. Cada dia sem reação vira uma ferida aberta. Quem antes te ignorava agora te observa. Quem antes te desprezava agora te analisa. O jogo vira sem que você mova uma peça. A indiferença revela maturidade emocional, revela força, revela valor. Quem é forte não precisa provar nada. Quem é seguro não implora atenção. Quando você não reage, você mostra que não depende da validação alheia. Isso assusta, isso desestabiliza, isso gera respeito tardio. A mente humana odeia perder controle. E quando percebe que perdeu você, entra em modo de alerta. O arrependimento nasce nesse momento. Não pelo amor, não pela saudade, mas pela perda de poder. E perder poder dói mais do que perder alguém. Enquanto o outro entra em colapso interno, você permanece inteiro, frio, lúcido, em paz. Isso é domínio emocional. Isso é estoicismo em sua forma mais pura. Lição 7. A indiferença cria escassez. E escassez gera desejo. Nada desperta mais a mente humana do que a sensação de perda iminente. Quando você estava sempre ali, você era abundante demais para ser desejado. O cérebro humano não luta pelo que é garantido. Ele luta pelo que pode desaparecer. A indiferença cria escassez emocional. De repente, você não está mais disponível, não está mais acessível, não está mais previsível. E isso ativa um alerta interno poderoso. Quem te ignorava começa a sentir falta da sua presença, da sua atenção, da sua energia. O silêncio passa a ser interpretado como afastamento definitivo. E o medo de perder gera movimento. A ausência faz o outro revisitar memórias, reviver conversas, relembrar momentos. Aquilo que era banal se torna valioso. Aquilo que era comum se torna raro. O estoico entende que valor não se explica, se demonstra com limites. Quando você se retira, você redefine seu lugar. Você deixa de ser opção e passa a ser possibilidade perdida. O desejo nasce da distância, não da insistência. Quanto mais você corre atrás, menos valor você tem. Quanto mais você se afasta em silêncio, mais o outro se aproxima em pensamento. A mente começa a romantizar sua ausência. Começa a imaginar cenários onde você faz falta. E isso cria desconforto. O desconforto vira ansiedade. A ansiedade vira saudade. A saudade vira arrependimento. Tudo sem que você diga uma palavra. A indiferença não grita, mas ecoa. Ela ocupa espaço onde antes havia ruído. Quem entende isso, nunca mais implora atenção. Aprende a retirar presença com dignidade. Aprende a deixar o outro sentir. Porque sentir é inevitável quando o acesso acaba. E quando o acesso acaba, o valor aparece tarde demais. Isso é escassez emocional aplicada. Isso é estoicismo em ação. Lição 6. Quem te perde começa a te idealizar. Quando você some sem fazer barulho, a mente do outro começa a te reconstruir. A ausência não apaga, ela distorce. E essa distorção quase sempre te coloca em um pedestal. O ser humano tende a lembrar mais do que perdeu, do que descartou. Quem te ignorou começa a filtrar as memórias, apaga seus defeitos, amplifica suas qualidades. A indiferença cria espaço para a idealização. Aquilo que antes era comum passa a ser lembrado como raro. O tom da sua voz vira saudade. A sua presença vira falta. O seu silêncio vira mistério. O cérebro odeia lacunas. Ele tenta preenchê-las com fantasias. E quase sempre essas fantasias trabalham a seu favor. O estoico entende que não precisa provar valor, porque o valor aparece quando ele se retira. Quem fica explicando se desgasta. Quem se afasta em silêncio se fortalece. A idealização é uma armadilha mental poderosa. Ela prende o outro no passado, enquanto você segue no presente. Cada lembrança vira uma comparação. Cada comparação vira arrependimento. A pessoa começa a te medir com tudo que aparece depois de você. E quase sempre perde, porque o que foi perdido ganha um peso simbólico maior. A indiferença transforma você em referência. E referência não se substitui facilmente. Enquanto você não está mais disponível, você ocupa mais espaço na mente do outro. O paradoxo é cruel. Quanto menos você aparece, mais você é lembrado. Quanto menos você fala, mais suas palavras ecoam. Quem te perde não sofre de imediato. Sofre quando percebe que não te tem mais. E quando percebe, já é tarde, porque você não está mais ali esperando. Está vivendo, evoluindo, se tornando inalcançável.
Isso não é vingança, é consequência. E consequência dói mais do que qualquer ataque direto. Isso é estoicismo em silêncio. Lição 5. A indiferença revela quem realmente se importa. Quando você para de insistir, as máscaras caem. A indiferença não afasta quem se importa, afasta quem só consumia sua energia. Quem te valorizava percebe sua ausência e se aproxima com respeito. Quem só te usava sente a perda do controle e se revolta. O estoico entende que o afastamento é um filtro poderoso. Ele separa afeto real de conveniência disfarçada. Quando você deixa de correr atrás, você obriga o outro a se posicionar. Ou ele sente sua falta de verdade, ou ele apenas sente falta da atenção que perdeu. E essa diferença é brutal. A indiferença expõe intenções ocultas, expõe egoísmo, expõe orgulho, expõe imaturidade emocional. Quem reage com raiva não sentia amor, sentia posse. Quem reage com silêncio, sentia conexão. A mente humana não suporta perder privilégios, e a sua presença era um privilégio. Quando você a retira, o outro mostra quem é. O afastamento traz clareza. Ele dói, mas liberta. Ele machuca, mas ensina. O estoico não se apega à ilusão. Ele prefere a verdade nua e crua. A indiferença não é frieza, é lucidez. É escolher não desperdiçar energia onde não há reciprocidade. Quem se importa, volta. Quem não se importa, desaparece. E ambos fazem um favor. Você para de lutar batalhas solitárias. Para de carregar relações nas costas. Para de mendigar atenção. O silêncio devolve dignidade. Ele restaura o amor próprio. Ele fortalece limites. Quando você aprende a se afastar sem ódio, você se torna perigoso emocionalmente. Porque ninguém consegue manipular quem não precisa. Isso é maturidade. Isso é força interna. Isso é estoicismo vivido, não falado. Lição 4. Quem te ignorou começa a sentir medo de te perder. O medo não surge quando você implora. Surge quando você se retira. Enquanto você estava disponível, não havia risco. Quando você some, o risco aparece. A mente humana só entra em alerta quando percebe que algo valioso pode escapar para sempre. A indiferença ativa esse gatilho primitivo. Quem te ignorava começa a observar seus movimentos, começa a buscar sinais, começa a interpretar silêncios. Cada ausência sua vira ameaça. O controle que o outro achava que tinha se dissolve. E perder controle gera pânico silencioso. O medo de te perder não é amor, é consciência tardia de valor. O estoico entende que não precisa provocar ciúme, porque a própria ausência já é suficiente. Quando você não responde, quando não explica, quando não reage, você cria um vazio que ninguém consegue preencher. O outro começa a se comparar com suas possibilidades. Há distância emocional. Enquanto você constrói o presente, quem te ignorou fica revisitando o passado. Cada lembrança vira um peso. Cada memória vira uma comparação cruel. A mente humana odeia ficar para trás e perceber que você avançou gera frustração silenciosa. O estoico entende que progresso é a resposta mais humilhante para quem te subestimou. Você não precisa provar nada. Sua mudança fala por você. Quem te perdeu começa a perceber que o tempo não parou esperando, que a vida não congelou, que você não ficou disponível emocionalmente. Essa consciência dói, porque revela que a perda foi definitiva. O passado vira prisão mental. O outro fica preso no e se? E se tivesse valorizado? E se tivesse respondido? E se tivesse escolhido diferente? Enquanto isso, você não olha para trás. Porque olhar para trás é dar poder. Seguir em frente é recuperar dignidade. A indiferença aqui não é ausência, é avanço. É maturidade em movimento. Quem fica preso no passado sofre duas vezes. Pela perda e pela comparação. Você sofre uma vez e aprende. O outro sofre repetidamente e não cresce. Esse é o preço de ignorar alguém que decidiu evoluir. Isso é estoicismo em forma de caminho. Lição 2. A indiferença devolve sua dignidade. Nada é mais destrutivo do que perder a própria dignidade, tentando manter alguém por perto. Quando você implora, insiste ou se explica demais, você se abandona. A indiferença é o momento em que você se escolhe. É quando você para de negociar seu valor. O estoico entende que dignidade não se pede, se preserva. Quando você se afasta em silêncio, você recolhe sua energia. Você deixa de investir onde não há retorno. Isso não é orgulho, é amor próprio. Quem te ignorou sentia conforto na sua insistência. Quando ela acaba,
o desequilíbrio começa. A indiferença reorganiza a balança emocional. Você deixa de estar abaixo, passa a estar inteiro. E pessoas inteiras assustam quem só se alimenta de dependência emocional. Recuperar a dignidade é um processo interno. Ninguém vê no início, mas todos sentem. Seu tom muda, sua postura muda, seu olhar muda. Você não precisa anunciar que mudou. A mudança se impõe. Quem te perdeu percebe que você não está mais disponível para migalhas. A indiferença te devolve o controle da própria narrativa. Você não é mais a pessoa que foi deixada. É a pessoa que escolheu ir embora. E isso muda tudo. A mente humana respeita quem se respeita, mesmo que seja tarde, mesmo que doa. A dignidade é silenciosa, mas poderosa. Ela não busca aplauso, ela cria distância. E nessa distância você se reencontra. Quem te ignorou sente a perda. Você sente liberdade. E liberdade vale mais do que qualquer validação externa. Isso é estoicismo em estado puro. Lição 1. Quem te perdeu aprende tarde demais. A lição mais dura não é a que vem com palavras, é a que vem com perda. Quando alguém percebe seu valor depois que você se foi, o aprendizado chega atrasado. A indiferença não dá segunda chance para quem desprezou a primeira. O estoico entende que o tempo é o juiz mais implacável. Quem te ignorou achava que sempre teria acesso. Achava que você estaria ali, esperando, disponível. Quando percebe que não, o choque é real. O arrependimento não pede permissão para entrar. Ele se instala. Cada silêncio seu vira uma lembrança amarga. Cada avanço seu vira um espelho cruel. A pessoa começa a entender que perdeu alguém que oferecia presença real. E essa compreensão dói mais do que qualquer discussão teria doído. Porque agora não há diálogo. Não há negociação. Não há retorno garantido. O aprendizado vem acompanhado de impotência. E impotência é um dos sentimentos mais devastadores do ego. Você não precisa fechar portas com raiva. Basta não voltar. A indiferença ensina o que o amor tentou e não conseguiu. Quem aprende tarde demais carrega o peso do se eu tivesse. Enquanto isso, você não carrega mais nada. Você segue leve, firme, lúcido. A lição foi dada sem violência, sem humilhação, apenas com ausência consciente. Isso é maturidade emocional. Isso é respeito próprio. Isso é estoicismo vivido na prática. Quem te perdeu aprendeu, mas você seguiu. E seguir é a maior vitória. A indiferença não é frieza, é inteligência emocional aplicada. Quando você para de reagir, você para de sangrar. Quem te ignorou aprendeu do jeito mais doloroso, perdendo acesso a você. O estoico não vence discutindo, vence permanecendo inteiro. E quem permanece inteiro nunca implora para ser escolhido. Se isso fez sentido para você, fique aqui. Inscreva-se e continue aprendendo a dominar suas emoções. Porque quem controla a si mesmo nunca mais será ignorado.